9636. A partir de agora, você pode nos acompanhar através do Facebook, através do Instagram e também do YouTube. Depois da vinheta, é a nossa vez, da nossa terapia em grupo. Hoje ela está presente, está toda bonitona, vocês vão ver aí. Alda Marinês, vamos lá? Começa agora o programa Inspire e Respire. A meditação tem o intuito de te conectar com você mesmo, você olhar para si, perceber, se sentir e se encontrar. O programa Inspire e Respire. Gratidão por estar aqui nesse nosso encontro. E o tema de hoje, crenças limitantes. O que significa isso? Crenças, o que acreditamos. Limitantes, o que nos limita, é óbvio. Mas, da onde vem isso? Da nossa criação. A educação dada pelos pais, as orientações dadas pelos professores, os amigos, alguma coisa que te disseram de uma forma tão invasiva que te pegou de uma forma que você não consegue sair dali. Então, uma crença limitante relacionada a todos os setores da vida. Vai desde pequeno, não vai, não pega ali, não vai aqui, não vem para cá, sai daí, vai para lá, isso vai te machucar, isso é perigoso, cria-se o medo. Você não pode fazer isso, você não sabe fazer isso, você não tem capacidade para fazer isso. Uma grande limitação em atingir outros patamares. Você não tem inteligência o suficiente, você não tem capacidade para esse cargo de emprego. Você não vai conseguir fazer esse projeto. Tudo isso nos limita a um novo horizonte profissional, uma nova profissão, até mesmo fazer um vestibular para entrar na faculdade. Você não tem capacidade para essa profissão. É muito difícil. Você não vai conseguir. Isso daí tem que ser só quem tem QI elevado que consegue. E aí você vai se murchando e deixando passar, porque você acredita que não vai conseguir. A nossa mente, ela é feita pelo lado consciente e o inconsciente. O que é a mente consciente? É a gente saber que tem hora para almoçar, tem o horário de acordar, eu trabalho ali, eu estudo aqui, eu tenho compromisso tal hora, eu tenho que usar meu telefone tal hora. E a mente inconsciente é tudo aquilo que desde sempre nos traz uma memória, um sentimento, uma incapacidade. No caso da crença limitante. O inconsciente é todas aquelas informações que recebemos desde pequenos e absorvemos essa informação e a partir dali temos limitações em dar novos passos, novos caminhos, diferentes projetos. Então vai desde aquela crença de que, por exemplo, para trabalhar, você tem que ter uma capacidade muito grande. É um processo seletivo com várias pessoas. Será que você tem capacidade de entrar nessa empresa? Será que essa empresa não é muito grande para você? Será que não é melhor você continuar nessa profissão, nessa empresa que você está? Que você já está lá há bastante tempo, você já está seguro ali, então não precisa você galgar novos horizontes. Fica onde você está, porque aquela empresa é muito grande para você. Aquele salário também é muito grande, você não vai saber administrar. Então é tudo coisa que te impede de dar novos passos. Em relação ao dinheiro, tudo que você quer comprar, você pensa o quê? Que dinheiro dá em árvore? Para você conseguir dinheiro, você tem que ralar o peito, você tem que se esforçar muito. É uma dedicação constante, você tem que estudar para você conseguir um novo cargo, você tem que trabalhar 18 horas, 12 horas, 15 horas para você ter um salário digno. Digno de quê? Por que 18 horas? Por que esforçar tanto seu corpo? Porque é só através do esforço que a gente consegue as coisas. E não é diferente disso, porém não é com extrema verdade isso. Porque tem pessoas que trabalham 4 horas e ganham um salário excelente. Qual a diferença se você também tem uma capacidade para conseguir isso? Todo passo maior que você quer dar, às vezes você fica com medo. E esse medo faz com que você não consiga, que você bloqueie, que você limite
esse objetivo. Mas aí você vai falar, mas claro que não. O que eu mais quero é tal coisa. Mas você se sente merecedor daquela coisa? Você se sente capaz daquela coisa? Visto todas as informações que te passaram sobre a sua personalidade. De que você não tem capacidade, de que é muito difícil, isso daí é só para quem nasceu em berço de ouro, você não tem conhecimento para isso, dinheiro não dá em árvore. Então o nosso subconsciente, ele acaba nos podando. E aí autossabotamos. Como é isso? Eu quero tanto uma coisa, mas eu acho que eu não sou capaz daquela coisa. Então eu vou criando limitações, eu vou criando bloqueios, eu vou criando dificuldades para atingir aquela coisa. Para daí quando chegar no final, tá vendo? Não era para mim mesmo. Quando na verdade não é isso. Se recebemos informações incorretas durante a vida toda, hoje temos a informação de que esses conceitos estavam deturpados. E o que podemos fazer? Mudar o conceito, mudar a informação. Será que você realmente não é capaz de atingir tal objetivo? Será que realmente você não tem condições de lidar com um pouco mais de dinheiro ou com muito mais dinheiro? Será que você não tem condições de você ter uma oratória, fazer uma apresentação, se expor de uma forma onde você passa o seu conhecimento para outras pessoas? Será que todo mundo vai realmente te julgar? Será que todo mundo vai realmente dizer que você é um fracassado? Que você não é capaz? Que você não se esforçou o suficiente? A consciência é própria, é nossa, é individual. Cada um tem a sua. Então, o conceito que você passa é um. A consciência que eu tenho sobre aquele assunto é outro. E o que vale mais é a consciência. Por quê? É eu que deito no travesseiro com a minha consciência tranquila ou não. Tranquila quando eu sei da minha capacidade, quando eu alcanço os meus objetivos, quando eu tenho noção do meu empenho, se eu fiz o suficiente ou não. E o subconsciente, quando ele vem dizendo que eu não sou capaz, o que eu faço? Eu coloco o racional. Eu realmente sou capaz disso? Se sou, só vai. Se não sou, o que eu posso fazer para me tornar capaz daquela situação? É uma mudança de hábito? É uma informação a mais que eu tenho que buscar? É um contato com alguma pessoa que está relacionada àquele assunto? Aonde eu posso obter a capacidade daquele assunto que eu quero atingir? Daquela situação que eu quero atingir? Então, falar que eu não sou capaz, disseram lá atrás. Hoje, eu tenho a noção do que eu posso e do que eu não posso. O que eu posso, eu continuo. O que eu não posso, eu busco condições para transformar. Porque capacidade temos infinita. É só a gente lapidar. Como você era 10 anos atrás e como você está hoje, é uma diferença muito grande. Muitas coisas você conquistou, muitas coisas você está ainda em construção para conquistar. Mas em 10 anos, para você conquistar alguma coisa, você tem que dar o primeiro passo. E essa conquista pode demorar 1 minuto, 1 semana, 1 mês, 10 anos, 20 anos. Mas se você não der o primeiro passo, vai ficar cada vez mais distante. Então a crença limitante é toda a informação que você absorveu no seu inconsciente, oferecida por pessoas que talvez não tivessem tanto conhecimento o suficiente para te lapidar de uma forma que você se tornasse uma pessoa despojada, interessante, interessada no assunto, né? Seja ele qual for. E cada vez que você vai dar um passo, o seu subconsciente diz: não vai não, nem tenta, isso aí é muito difícil, isso aí é só para os fortes, e você não é. Será que não? Então é uma visão que foi colocada, um conceito que foi colocado no seu subconsciente, que hoje você percebendo que você erra da mesma forma toda vez que você vai fazer a mesma situação, não é porque você tem que tentar mais uma vez aquela situação. Olha por outro lado. O que você está fazendo para mudar essa situação?
Então, uma coisa é assim, se você não tem inteligência o suficiente sobre aquele assunto, não é se conformar com isso. Eu não tenho inteligência sobre aquele assunto, eu não tenho noção sobre aquele assunto, então deixa para lá porque não é para mim. Não, pega a informação, estuda, se dedica, faz um esqueminha de horário para você estudar sobre aquele assunto, para você se capacitar e para você ir dando cada vez mais passo adiante para chegar próximo ao objetivo que você quer. Então, é assim, a vida inteira trabalhei como tal profissão porque é a única que eu sou capaz. Não, você pode se dedicar a outro estudo, outra profissão e mudar a sua carreira, mudar a sua vida, mudar o seu profissional, mudar o seu financeiro. Por exemplo, investimento é só para rico. Pobre não investe, pobre só gasta. Então, se você quer se manter como pobre, você vai continuar só gastando. Que tal se você buscar informação no seu banco, se tem condições de você investir, quanto? Tem banco que você consegue investir a partir de R$1. Você fala, mas eu vou investir R$1. É a mesma coisa. Se você investe R$1 hoje, R$1 amanhã, daqui 10 anos, quanto será? Agora, se você continuar apenas gastando, é uma crença limitante para que você se mantenha sempre como pobre. Por quê? Se eu for rico, eu vou ter que me relacionar com pessoas que têm inteligência. E você não tem? Com pessoas que têm um bom status. Busque conceitos de etiqueta, de convívio, ambientes mais favoráveis, pessoas que têm a inteligência da mesma forma que você, ou mais, por que não? Para você aprender com essas pessoas também. Então você não chega perto de pessoas que têm um nível mais elevado intelectualmente, porque você se acha incapaz. Mas será que se você ficar ali apenas ouvindo, você não vai obter informação? É um pequeno detalhe que daí você chega em casa e você desbrava aquele novo horizonte que você viu, não conhece, não faz parte, mas você viu. Então, se você se dedica a isso, você pode, daqui a um tempo, fazer parte daquele outro ambiente. Então, a gente não tem que ter a aceitação de conformismo. Eu sou assim, você sempre assim, e não tem jeito. Então, é assim, oportunidade temos todos, está tudo à disposição. Hoje em dia, com a internet, com acesso gratuito em vários sites, em várias plataformas, é um mar de infinitas possibilidades de você adquirir conhecimento, muito conhecimento sobre qualquer assunto que você queira. Se você quiser saber sobre abelhas, tá lá, busca. Se você quer saber sobre investimento, tá lá também. Se você quer saber sobre construção, tá lá também. Se você quer ser DJ, tá lá também. Tudo que você quiser, qualquer assunto que você quiser, você dá um Google e você senta ali, você estuda. E aí você vai criando, alimentando cada vez mais o seu inconsciente com informações que vão te fazer romper barreiras. É romper. As crenças que nos limitam são aquelas informações que nos impedem. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, ninguém vai aceitar, vão me julgar, eu não sei falar em público, eu não sei me portar em outro ambiente. Você já foi? Você já tentou? Então, cada tentativa, a primeira pode ser aquela onde você se sinta uma ostra fechada, trancada. Aqui eu não vou nem me mexer, porque senão eu vou dar um fora. A segunda vez já vai sendo mais leve, a próxima mais ainda. E aí você se sente ambientado naquele novo ambiente. Então, toda novidade é interessante. Toda oportunidade é interessante. E a gente não tem limite. Nós nos limitamos. Principalmente com a opinião do que vão dizer. Como vão me enxergar naquela situação. E a gente não tem que se importar com a opinião dos outros. Porque, afinal de contas, quem deita a cabeça no travesseiro à noite com a consciência tranquila ou não, somos nós. A opinião dos outros é aflorar ainda mais aquela crença limitante que cada vez mais te limita.
Então a vida é dura, é tudo sofrimento. Se temos dor no corpo, é acostumado a ter dor no corpo. Tudo é negativo. Percebe? Se você for olhar ao seu redor, todo tipo de informação que vem, seja da televisão, seja do jornal, do noticiário, é sempre negativa. Então, assim, o mundo está falindo, a natureza está acabando com tudo, as pessoas não servem mais, são só pessoas injustas, são só pessoas descrentes, a religião não presta mais, a saúde não presta mais, a política não presta mais. Opa! Então, assim, não vou nem me mexer, não vou nem fazer nada porque está tudo acabando. Será? Será que essa não é uma visão que colocam no seu subconsciente para te limitar mais uma vez? Então, se está tudo acabando, eu não vou me esforçar para nada. Então, deixa acabar. É sério isso? Percebe? Então, assim, se você assiste um noticiário que ele te causa ansiedade, que ele te é prejudicial, pejorativo, é tudo negativo. Será que não é mais interessante você desligar aquela televisão, abrir um livro ou abrir uma outra plataforma de informações enriquecedoras? Que tipo de informação? Cada qual no seu ambiente. Qual é o seu ramo? Qual é o seu interesse? Qual é o assunto que você não conhece? Qual o assunto que você tem uma curiosidade? Coloca ali, vai vir um pequeno conceito. Dali você vai buscando, vai garimpando, vai conquistando cada vez mais informação sobre aquele assunto. Quando você vê, você se torna uma pessoa expert naquele assunto. E aí, quando surge uma pergunta feita por alguém ou por você mesmo que você não faz a menor ideia, diga, não sei, vou buscar informação e busque realmente. Então, a crença limitante, se você for observar, é tudo informação no seu subconsciente para que te mantenha na mesma condição que você está. E não é condição favorável, é sempre uma condição negativa. Por melhor que todos os outros setores da sua vida estejam bem, estejam caminhando, tem sempre um onde você dá um passo e você se depara com uma parede, você leva uma rasteira e você não consegue de novo. Então para e vê o que você está fazendo de insuficiente ainda. Talvez você esteja se esforçando demais por um lado que não é o ideal. Às vezes não precisa de tanto esforço assim, mas uma readequação. Quando você se readequa, você muda, você faz diferente. E você fazendo diferente, você vai ter resultado diferente. Agora, sempre no mesmo esforço constante, desgastante, é a tal da rodinha de hamster de novo. Lembra da rodinha de hamster? Então, se você observar que você está repetindo mais uma vez o mesmo erro, mais uma vez você se deparou com uma muralha na sua frente, onde você não consegue ultrapassar, no fundo, é uma crença que está te limitando para você não fazer diferente. Então, a partir do momento que você percebe essa crença, que você faz diferente, você consegue romper aquela muralha. Então, não é que as pessoas fazem, é você que não permite. Então, uma coisa é você se fechar como uma proteção. Outra coisa é você se fechar como uma incapacidade. Eu não consigo. Eu não mereço. Eu não sei. Eu não posso. Ninguém vai ver. Ninguém vai fazer. Então, muda isso. Mudar isso não é do dia para a noite. Porque lembra que desde pequeno você escuta que para você ganhar dinheiro você tem que se esforçar, você tem que ralar o peito. É muito sacrifício. Então, cada dinheiro que você recebe, você fala, olha, me matei tanto que eu mereço esse extravasar. E aí você gasta toda aquela conquista que você obteve, para daí você se esforçar mais ainda. Quem sabe, se você fazer uma coisa em paralelo à sua profissão, um hobby, se você já não trabalha numa coisa que te agrade, se você fizer um hobby, talvez esse hobby se transforme na sua fonte de renda ou uma renda extra. Então,
Qual é o seu trabalho hoje? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Então você pode conciliar. Mas aí, que horas? Não é trocar 6 por meia dúzia. É devagar. É dar um passo. É conhecer. É descobrir o que é aquilo. Para você romper aquela limitância que você tem. Então, no estudo, eu, por exemplo, eu não vou fazer um curso de matemática, porque matemática é difícil. Desde sempre a gente escuta que matemática é difícil. Será que é mesmo? Ela não é exata? Ela é exata, ela não tem como ser difícil. 2 mais 2 vai dar 4. Ah, mas aí é numa coisa mais elevada, mais avançada. Conforme você vai estudando 2 mais 2 são 4, você vai avançando até que você chega nas funções, equações, trigonometrias e tudo mais. Matemática ela não pode ser difícil, ela é exata. O que é difícil é humanas, porque são pessoas, cada pessoa pensa de um jeito e não é difícil. Se você tem o conceito, você consegue lidar com todo tipo de pessoa. E não é julgando, não é avaliando as pessoas. É entendendo que cada um tem uma capacidade aprimorada, em aprimoramento ou estagnada. E aí você lida com isso de uma forma que você não julgue. Se uma pessoa que ela está em aprimoramento, ela está se descobrindo, ela está num autoconhecimento. A pessoa que ela é irredutível, ela ainda está estagnada, ela não busca outra informação, um outro lado para descobrir que aquele outro lado talvez seja mais leve. É desse jeito e fim de papo. É aquela síndrome de que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Será? Aí não é um conformismo, porque se é dessa forma, é possível mudar. Viemos aqui para evoluir e não para crescer assim e ser assim. E ponto final. Não. É para a gente evoluir. É para a gente descobrir que temos os defeitos e temos as qualidades. As qualidades a gente nutre. Os defeitos a gente trabalha para transformar esse defeito em qualidade. Então, se eu sou uma pessoa medrosa, não é que eu tenho que enfrentar meus medos, encarar meus medos. Eu tenho que entender por que eu tenho esse medo. Da onde veio essa limitação? O que isso me bloqueia? Então eu tenho medo de falar em público. Será que se eu começar a falar na frente do espelho? Será que se eu buscar um curso de oratória? Será que eu for buscar a razão de ter esse medo de falar em público? Eu sofri algum trauma? Se eu sofri algum trauma, se eu buscar uma terapia, isso não vai me fazer romper uma barreira? Eu entender o que é esse medo? Então é assim, descobrir quais são os bloqueios é um grande passo. Só que não é o principal. O principal é você avançar nessa descoberta. Eu descobri que eu tenho uma dificuldade em falar em público. Por quê? Será que minha mãe, meu pai, será que minha professora fez eu passar por alguma situação vexatória? E será que aquela situação foi mesmo tão vexatória assim, ao ponto de me bloquear até hoje? Será que se eu buscar uma terapia, isso não vai fazer romper esse bloqueio? Tá, rompe o bloqueio, mas eu não tenho assunto para falar em público. Então, aprimore-se. Então, se manter numa situação limitante é uma opção. Por incrível que pareça, é uma opção. A partir do momento que você percebe que você tem aquele bloqueio, que você tem aquele limite, daqui você não passa, por quê? Porque você não consegue. As portas estão abertas, as oportunidades estão aí disponíveis. Então tudo depende apenas de nós. Se eu não tenho conhecimento sobre o assunto que eu estou falando aqui, como que eu vou falar? Eu não posso escrever lá em casa um caderno sobre o assunto. Eu vou ter condições de ler todo esse texto aqui? E ler esse texto se tornaria uma coisa espontânea e interessante? Não é mais fácil eu estudando? Eu estudo sobre esse assunto desde 2017. E eu parei? Não. Todos os dias vem uma pergunta nova. Todos os dias vem um questionamento novo. Todos os dias eu procuro a informação sobre o assunto.
Então, 2017 foi onde eu tive o primeiro contato com todo esse assunto. E uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e um linka com o outro, ou não. São coisas distintas, são caminhos distintos, mas que ali adiante se cruzam. E esse se cruzar é que é o interessante. Que, por exemplo, no meu trabalho, é uma associação de corpo, mente, energia, espiritualidade, que não é religião. E como é que explica a espiritualidade sem ser religião? É buscar o conhecimento sobre isso. Eu atendo todos os tipos de pessoas, com coisas simples, com coisas complexas, com a disposição de expandir ou com a relutância em expandir. Então, como que lida com uma pessoa? É batendo na cabeça dela e dizendo que é assim? Não, é no tempo de cada um, é no conhecimento de cada um. O mesmo assunto a gente pode falar de diferentes formas para diferentes pessoas, com diferentes potencialidades de entendimento. Um entende em 5 segundos, o outro não tem esse mesmo entendimento. Então a gente tem que lidar com pessoas de todos os tipos, com capacidade de raciocínio e entendimento rápido, e a outra que nem tanto. E isso independe de inteligência. Isso é abertura para sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Você vai lá na roça, você lida com uma pessoa que ela não tem pós-graduação, mestrado, nem nada disso, mas é uma pessoa extremamente sábia. Em contrapartida, você lida com uma pessoa que é totalmente intelectual, mas não tem sabedoria, tem inteligência. Então, a crença limitante, ela se resume em quê? Informações recebidas durante uma vida inteira que te condiciona a permanecer na mesma situação que você está. Você diz que você luta, que você corre, que você se esforça para sair daquilo, mas no seu inconsciente você não quer lidar com aquilo. Então você acaba se auto-sabotando para não atingir aquele objetivo que você diz para todo mundo que tanto espera. Então é aquela, eu quero ficar rico, mas se eu ficar rico, como é que a vizinhança vai lidar com a minha riqueza de repente? Então é melhor eu gastar todo o dinheiro para que eu não me mantenha rico, para que eu não alcance a riqueza. E aí você reclama da pobreza. É contraditório. Eu quero tanto ter saúde, mas eu só me alimento de coisas que são prejudiciais. Eu sei que aquele tipo de alimento não vai me fazer bem, mas depois eu tomo um remédio e vai tudo melhorar. E não melhora. Então você não quer a saúde. Você vê como é o inconsciente. É aquela vozinha que fala, não vai não, você não vai conseguir. Só que o seu consciente, ele sabe que tem a informação ali disponível para você se aprimorar. Então, senta ali no computador, abre o celular, naquela plataforma que vai te trazer o conhecimento, e se dedique, debruce ali algum tempo do seu dia para você conquistar aquele conhecimento. Mas aí você se auto-sabota. De que forma? Aí nem vou estudar isso aqui porque é muito difícil. Eu nem vou tentar avançar na matemática porque todo mundo fala que matemática é difícil. Então eu nem vou. Eu nem vou me dedicar a um exercício porque eu sei que é dolorido, meu corpo vai doer. Então eu nem vou. Eu vou para passar dor. Só que essa dor, ela vai te tirar o ferrugem. Você está enferrujado. Então é para te tirar o ferrugem. Para você ir conquistando cada vez mais capacidade de melhorar o seu corpo. É corpo que a gente tem que lidar, é mente que a gente tem que lidar, é inteligência, emoções, sentimentos. Tudo isso são setores que a gente precisa lidar, o nosso e o do outro. Só que o do outro é o quanto eu me abalo, o quanto eu me afeto com o outro. Eu não tenho que me abalar pelo outro. Eu tenho que entender a situação. Você me fez tal coisa, você que fez. Agora, como eu reajo com essa coisa que você fez, aí pertence a mim. Então eu não tenho que ficar naquela, ninguém faz nada por mim. Será? E por que você tem que esperar os outros fazerem por você? Somos seres individuais. E essa individualidade, ela depende do nosso próprio cultivo em melhorar, em evoluir, em expandir.
Ninguém tem obrigação de fazer nada por você, a não ser você mesmo. Então a crença que te limita, ela limita apenas você. Então compete somente a você romper essa crença limitante. Esse é o nosso recado de hoje. Agradeço e espero ter contribuído com vocês. Gratidão e até a próxima. Essa é a Alda Marinês. Nossa, acabou, Alda. Ganha mais. Gente, é muito bom, né? Fala a verdade, a gente fica muito... deixa a gente assim num outro estado espiritual que a gente fica até... cara... Deixa eu mandar aqui um abraço para quem tá acompanhando a gente através do nosso Instagram. O Daniel Aragão, a G Farias, o Carlos Max, eu também tô acompanhando no Instagram. E o MC Niqueira também tá acompanhando a gente através do 985719636. Alda. Oiê. Tem áudio pra você aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos. Posso soltar? Pode. Alda, o mal das pessoas é julgar pelas aparências. Eu trabalhava como cuidadora, em várias escolas eu trabalhei. Eu era quietinha, sempre fui assim de conversar, brincar com todo mundo, mas na minha vida pessoal nunca fui de expor para ninguém. Até que um dia uns colegas de trabalho, o professor, estava conversando sobre um assunto e disseram que ia procurar um profissional. Mal sabia eles que a profissional estava ali do lado. Aí eles começaram a perguntar, conversar. Aí foi quando eu dei uma palavra. Aí todo mundo parou, olhou e fizeram outra pergunta, que acabou tirando a dúvida de todo mundo numas perguntas que eu respondi assim, pra mim era o cotidiano, normal. Foi quando perguntaram: já que você tem formação acadêmica, alguma coisa assim? Eu falei: não, eu sou formada na área contábil, assim. Ia fazer 23 anos na época, 22, 23 anos. Aí eles se surpreenderam e falaram assim: nossa, a gente aqui com uma profissional no meio da gente e a gente procurando fora, sendo que a colega nossa, dentro do nosso trabalho, sabe fazer. Eles se surpreenderam, né? E tinha uma moça da limpeza que era da mesma área, que nós duas conversávamos, então uma sabia da outra, né? Que a gente não se abria tanto para todo mundo, que eu fiz amizade com ela numa conversa, a gente ficou sabendo uma profissão da outra. Então, o mal do ser humano é julgar pela aparência. E assim, eu aproveito todas as oportunidades, por exemplo, tem um servicinho, eu vou, aproveito mesmo, faço meu biquinho, sem dar muito alarde para ninguém, porque a concorrência é grande. Mas nesse dia, tanto que eu peguei e falei: gente, não é porque a gente está numa profissão inferior que a gente não tem estudo. Eu tenho o meu, não preciso ficar alardeando, mas assim, nunca julgue pela aparência. De repente aquela pessoa calada sabe mais do que você imagina. Tem um conhecimento muito superior do que muita gente. Por isso que muitas das vezes eu tenho medo de julgar os quietos. As pessoas quietas têm muita coisa a dizer, porque eles observam muito, muito mais do que eu, como muitas pessoas que são agitadas, que demonstram o que podem fazer. É isso, Alda? A pessoa quieta, ela não expõe o potencial dela, que nem se a Jaque estava lá como cuidadora e ela tem noção de contabilidade, quem vai saber ali? Se ela não falar, ninguém vai saber. Verdade. Então ela tem que falar, ela tem que se expor. É por isso que eu falo, numa conversa, você fala: eu não vou falar nada porque vão dizer o quê, né? Uhum. Então eu vou ficar quieta. E é nessa onde você perde oportunidades. Perde oportunidade, verdade. Porque você pode ter 10 cursos. Quem sabe desses cursos? Só você. Você. E aí você tem que expor. Em cada conversa, uma exposição sobre algum assunto. Tem que encaixar, não é do nada assim, falar: gente, sou tal se coisa. precisar eu sei pintar. Não, calma. Calma. Então a hora que der a deixa, você coloca ali a sua posição. Gente, telefone de contato 985719636 para você mandar aí sua pergunta, tirar a sua dúvida aí. E Alda, tem uma pergunta para você aqui. Quando falamos de crenças limitantes, pergunta para Alda Max, estamos falando apenas da mente ou também do corpo, da energia e do espírito?
carregando essas programações? Uma coisa leva a outra. É? Uma coisa leva a outra, não tem como ser diferente. Então, por exemplo, se a mente, você desde pequeno você escuta uma coisa que te limita. O seu corpo, ele cria barreiras para atingir aquela coisa. A sua energia dá repulsa em relação àquela coisa. Então, uma coisa leva a outra. A crença limitante é uma coisa surpreendente, porque você tem a possibilidade, você tem a capacidade física, emocional, intelectual, tudo. Só que a informação que te deram de que aquilo ali não é possível, é difícil, você mesmo se bloqueia. Você se auto-sabota. É que nem quando a pessoa fala assim, Alda, eu vou tentar. Tentar não é fazer, né? Quer dizer, ela tá falando na linguagem subliminar, ela tá falando assim, eu sei que eu não consigo, mas eu vou mostrar pra você que eu não consigo. Isso. Só que ela não se mexe. Porque quando você fala, eu vou tentar te ligar, é só ligar, né? Eu vou tentar me levantar, é só levantar. É que nem quando a pessoa fala assim... Quando a pessoa não tem uma limitação, uma dificuldade. Estou falando de uma forma bem... É que nem quando a pessoa ela não tem costume de chegar no horário, não tem aquela disciplina de horário, tal hora é tal hora. Aí a pessoa fala assim, Alda, você fala pra pessoa, é 10 horas aqui no meu consultório amanhã. A pessoa fala, Alda, eu vou tentar chegar às 10. Quer dizer, ela já tá falando que provavelmente eu não vou chegar às 10. Então, às 10 horas eu não vou nem te esperar. Eu vou te esperar lá para 10h15, sabe lá que horas. E mesmo se ela falou assim, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Foi. Foi. O tentar é uma autossabotagem. Porque assim, eu vou tentar levantar 10 quilos. Se eu tenho condições de levantar 10 quilos, eu vou e levanto. Se eu não tenho condições de levantar os 10 quilos, o que eu vou fazer? Eu vou começar com 1, vou começar com 2, vou com 5, até eu realmente conseguir. Então não é eu vou tentar, eu vou chegar nos 10 quilos. É diferente quando a pessoa determina, né? Então é assim, é um tempo que eu preciso para eu ir me aperfeiçoando naquela situação, para eu chegar no tal objetivo. Eu tenho um colega meu que fuma. E aí ele fala pra mim assim, todo ano, esse ano eu vou tentar parar de fumar. É porque já sabe que é difícil. Então eu não vou nem me esforçar muito, porque eu não consegui, então deixa pra lá. Isso. Agora outra coisa é você ter a consciência Determinar. Eu vou parar esse ano. Só que aí você já vai criando tanta dificuldade interna, tanta emoção estressante. Aí é melhor deixar pro ano que vem. Vamos empurrando com a barriga. O Alda, mais uma pergunta chegando aqui, Como a crença criada na infância pode continuar governando as nossas escolhas, mesmo quando já somos adultos conscientes? Consciente, assim, se você observar que você está sempre errando da mesma forma, que você está sempre quase conseguindo, está sempre no quase. Então é você dar 2 passos para trás, sentar e observar por que quase você está conseguindo. Alguma coisa você está fazendo, intencional ou não. Aí você vai dizer, mas é as pessoas, é a minha família, minha mãe, meu irmão, meu cunhado que me pede tanta coisa que daí eu não consigo dar conta do meu objetivo. E que tal se você falar pro seu cunhado, pro sua irmã, pro seu pai, pra sua tia que hoje você não pode? Então você está sempre ali disponível para você se atrasar num outro compromisso, no outro compromisso. Então você vai tentar chegar hoje às 10. Só que você sabe que alguém vai te ligar e vai te pedir um favor que você não vai poder dizer não. Por que não pode dizer não? Alda, mais uma pergunta aqui, Existe um endereço das crenças limitantes no corpo físico? Elas podem se transformar em dores, doenças ou tensões emocionais? Sim. Sim, porque, por exemplo, eu quero mudar de profissão. Mas eu não vou mudar de profissão porque essa outra que eu quero não ganha bem. É muito difícil. Eu já estou aqui nessa empresa, eu já tenho meu salário fixo. Por que eu vou me aventurar numa nova situação? Então eu não vou. Isso acaba criando bloqueios energéticos e dores físicas e limitações. Então, patologias. Aí depende qual é a situação. Mas o corpo está pedindo para você observar alguma coisa que você está fazendo de errado. E quando você descobre aquilo que você está fazendo de errado, não é porque você descobriu hoje que hoje mesmo sanou aquela dor.
É todo um processo. Mas, se, por exemplo, você quer mudar de profissão e aí você se auto-sabota de que aquela nova profissão não vai dar certo, é difícil, eu não tenho que investir, você cria bloqueios, o seu corpo reclama de ir para aquele emprego atual. E depois tem que lidar com a frustração, né? Se eu tivesse ido. Se eu tivesse ido, poderia ser muito diferente. Né? Só que aí fica na base do se. Se. E o se, eu acho que é a coisa mais difícil de lidar. Porque você não sabe se seria bom ou não. Ao invés de você simplesmente ir, não é descontrolado. É ter uma estratégia, ter um raciocínio, é ir galgando, é ir lapidando devagar, mas ir em busca. Porque se você dá um passo hoje, daqui 10 anos, é diferente. Agora, se você mantém ali na mesma situação, daqui 10 anos vai ser diferente também, só que de uma maneira negativa, que aí vai ser um fardo muito maior. É verdade. Na sua visão, Alda, crenças limitantes vêm só de experiências pessoais ou também podem ser herdadas da família, da ancestralidade ou do ambiente coletivo? Tudo. Tudo isso? Tudo. Nossa. Então, se vem da ancestralidade, porque os nossos avós, bisavós, tataravós passaram um sofrimento gigantesco. Então, assim, eu tenho que honrar a minha ancestralidade, porque eu não posso atingir um patamar maior, porque a minha ancestralidade não conseguiu. Pobreza né? Viver uma vida limitada assim é um... Ah, minha avó era assim, minha mãe é assim. Eu vou ser assim também. Já fui criado assim. Então eu sou a única pessoa que me formou na faculdade. Olha, daqui em diante eu não posso mais, porque já cheguei no limite. A pobreza é uma coisa muito enraizada, porque minha avó, meu avô, meu tataravó, todo mundo lá atrás passou fome, eu passo também. Então se eu tiver só uma coisinha, já tá bom, porque a minha ancestralidade não teve isso. Verdade. Então a gente se limita num reflexo da ancestralidade. Só que em contrapartida a gente entra ali na televisão e a televisão é complicado. Porque ao mesmo tempo que você vê aquela mansão, aquele casarão, todo aquele luxo, você olha a parte pobre da novela, por exemplo, é impossível chegar perto daquilo. Só que aí ela vai tentando, é um sofrimento, é um desgaste, é rasteira por todos os lados. Nunca vou conseguir. Então deixa quieto. Eu não vou nem tentar. É o que eu falei outro dia sobre o mercado, lembra? Uhum. Você chega lá no mercado, você passa a sua compra, você passa sozinho. Sim. Você não precisa da operadora do caixa. E a operadora do caixa, ela pode muito bem estudar, buscar informações e ser o desenvolvedor do projeto ali de passar a compra sozinha. Mas ela fala, não posso, não consigo. Então ela continua. Aí depois reclama que já não existe mais a profissão tal. Se você não se aprimorar hoje, daqui 10 anos aquela profissão não vai existir. Verdade. E aí a culpa é de quem? A responsabilidade, não é culpa. Sim. Ô Alda, outra pergunta interessante que vem chegando pra gente através do 985719636. Como diferenciar um limite real de um limite criado por medo? História passada ou condicionada socialmente? Um limite real é você vai atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados. Ponto final. Um limite irreal é qualquer outra coisa que te impeça de fazer uma evolução. Então a gente tem que saber. Eu não posso simplesmente sair da minha casa e atravessar a rua. Sim, sem Eu olhar. tenho que olhar para os dois lados. Isso é um limite real. Agora, o limite... Eu posso atravessar a rua? Posso. De que forma? Olhando para os dois lados. Mais uma, que legal essa daqui, ó. Qual que é o primeiro sinal que o corpo... a mente ou a vida nos dá que estamos presos em uma crença que não nos serve mais? Você quer investir. Você fala, agora eu descobri que existe investimento, eu vou colocar um dinheiro lá no banco, na aplicação, vou fazer qualquer coisa. Você junta um dinheiro. Aí você fala, já tenho tal dinheiro. Agora tô acertando, olha que beleza. Acontece um imprevisto, você tem que usar aquele dinheiro. Verdade. Por quê? Que bom que aquele dinheiro estava ali para você usar no imprevisto. Momento certo, né? Sim.
Então, o que é que está te impedindo que apareça aquele imprevisto? É alguma outra coisa que você está se podando. Então, assim, eu queria juntar R$10, consegui. Eu queria juntar R$1.000, consegui. Eu queria juntar 10 mil reais, é muito, né? Acho que não. Aí cria-se um empecilho. Um bloqueio. É. A espiritualidade entra como aliado ou como fuga no processo de romper crenças limitantes? E como equilibrar as duas coisas? A espiritualidade depende da pessoa. Porque assim, eu peço tudo para Deus. Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Mas eu estou me ajudando? Então eu quero fazer uma prova. Eu vou pedir para Deus me ajudar a fazer aquela prova? É Ele que vai sentar ali para estudar matemática e física comigo? Não. Isso aí compete a mim. Então eu tenho que ter a fé é uma coisa. Colocar a fé como fé cega, Deus vai me ajudar a passar naquela prova? Sem se preparar? Sem Não, nada, aí não tem condições. Aí fica complicado. Então são setores, né? Eu preciso estudar? Eu preciso. Eu preciso me exercitar? Eu preciso. Eu preciso me alimentar adequadamente? Sim. Outra coisa é eu manter a minha ligação com Deus, que aí ela vai me alimentar espiritualmente, para que eu eleve a minha energia, para que eu consiga fazer os objetivos que eu tenho. Se nossas crenças moldam nossa realidade, Alda, o que acontece quando mudamos uma crença? É possível mudar nossa vida sem mudar quem somos? Não. A gente precisa primeiro internamente mudar, para depois a realidade mudar. A crença, ela limita sim a sua realidade, mas você pode totalmente transformar. Então é aquela, se você tem uma crença limitante de não merecimento, eu não posso, eu não consigo. Uma coisa é você sair de chinelo para ir na padaria. Outra coisa é você sair para um ambiente diferenciado. Então eu não vou ali porque ali é só um pessoal mais elevado, eu não consigo chegar ali. Então aí você já fala, eu não posso. Então você vai sempre viver naquela mesmice. O merecimento, eu mereço, eu tenho capacidade, eu posso, eu tenho condições, eu tenho oratório, eu tenho habilidade, eu tenho tudo para poder ir para qualquer ambiente. Agora, é diferente quando você se limita. Eu acho que eu não posso entrar ali. Eu acho que eu não vou ser bem recebida ali. E aí isso te limita. Agora, quando você se aprimora... Porque se você está sempre numa situação, digamos, de um grau evolutivo menor, é sua responsabilidade sair daquele grau evolutivo menor e ir subindo. Não é responsabilidade de ninguém. Ninguém pode te pegar no colo e te levar num ambiente diferente, a não ser que você queira. A Jaqueline está perguntando para você. O que eu posso falar para a minha mente para desativar costumes que recebemos desde a infância? Tem algum ritual para libertarmos nossa mente de energias ruins que nos impede de seguirmos novos caminhos? Por exemplo, eu vou parar de fumar, beber e etc. Primeiro você tem que entender por que você bebe, por que você fuma e etc. Isso é uma carência. Essa carência, você descobrindo qual é a carência, não existe um ritual. Não existe uma palavra que você vai dizer, eu sou próspero, aí você vai se tornar próspero. Não. É você fazer uma limpeza daquela coisa que te limita à prosperidade. O que te limita à prosperidade? Então eu não posso atingir um patamar mais evoluído porque eu não sou próspera. O que é a prosperidade? É você estar abastecido em todos os setores. Não é só financeiro, é tudo. Então a pessoa próspera, ela pode não ter R$1 no bolso, mas ela é tão grata, ela é tão satisfeita com a situação. Não é satisfeita de aceitação, conformismo. Ela sabe que ela tem a prosperidade, ela é abundante. Quando você é abundante, você não precisa ir atrás de nada. As coisas vão te alcançando porque você emana coisas boas e as coisas boas vão chegando. Não é você viver ali meditando como zen, virar um hippie. Não, não é isso. Trabalha, estuda, faz o teu corre, mas tem a prosperidade como principal emanação e não a carência, não a escassez. Ela vem fazendo também outra pergunta. E qual frequência, Alda, devemos meditar? Em qual local e qual que é o local ideal
para conversar com o eu mesmo, com o nosso eu, e obter as respostas que queremos. Ou talvez que não queremos, né? Porque talvez a resposta não é aquilo que você gostaria de ouvir. E essa é a melhor resposta. Uhum. Quer dizer que você está certo? Maravilha, então eu me acomodo. Né? A frequência melhor para meditação é a 432, que é a frequência do amor. Quando você se abastece de amor, e não é amor romântico, é amor próprio. Quando você se abastece de amor próprio, tudo flui. Por quê? Porque aí você vai subindo degraus e mais degraus. Com o amor próprio. E dá uma força quando a gente se gosta, né? Dá, porque aí você começa a colocar limite. Você começa a conhecer também o seu potencial. Uhum. Isso que eu achava que eu não conseguiria, eu consigo. Olha, não é tão difícil assim. E aí você vai se aprimorando e aquilo vai se tornando cada vez mais familiar. Em que horário meditar? O melhor horário de se meditar é assim que você vai dormir e assim que você acorda. Abrir os olhos, fecha de novo e medita. Eu tava no seu Instagram, eu vi você com uma regata azul, sentada meditando na praça. Aonde que era? Aqui no Parque da Ciência. É? Olha aí, ó. Mas não no parque, do outro lado da rua. Ah, tá. Do outro lado, na esquina, pra ali? descer. Na rua da academia? Sim. Pra descer a rua da academia. Isso já tem um tempo, hein? Tem um tempo tem já, um né? tempo. Tá vendo, Alda? Só que você pode ir pra rua meditar? Pode. Se você consegue isolar os ruídos, que ele não passa tanto, mas passa carro, passa gente. Se você consegue se centrar em você consegue meditar na Avenida Paulista. Mas quando não, você simplesmente, assim que você acorda... Mas é um processo. É um processo. Não é chegar lá, dobrar as pernas ali... Não, você pode dobrar as pernas, ficar na posição, fechar o olho, mas você tá ligado em tudo que tá acontecendo. Aí que você fica mais, né? Porque você começa a prestar atenção no barulho. Sim. Agora, quando você vai fazendo devagar, no seu passo, no seu ritmo, numa constância, aí você já atinge o patamar mais elevado. Meditar durante 1 minuto, para algumas pessoas é impossível. Meditar 2 horas é surreal. Para outros, não. Alda, pra gente encerrar, qual seria o primeiro passo prático e humano, não teórico, para alguém que acabou de perceber: eu vivo numa prisão que eu mesmo construí? Todo mundo vive numa prisão que construiu. Não precisa entrar em desespero. Todo mundo está dentro de uma caixinha. Todo mundo está dentro de uma Matrix. É o que eu falo. Você descobre que você está dentro de uma prisão. Que prisão é essa? O que te aprisiona? Eu tenho medo, né? Eu não tenho capacidade, eu não mereço, eu não posso, eu não sei. Então você buscar o que é que te aprisiona. Se há um medo, busca uma terapia. Se é um não sei, busca o conhecimento. Se é um não posso, se fortaleça com amor próprio. Então, assim, buscar o que é. Está numa prisão, cada um está dentro de uma. E cada um tem a sua base. Qual é a base da sua prisão? Descobrindo que eu não posso, se ame. Independente de qual prisão você está, se ame. A pessoa não gosta da mentira. E isso acaba aprisionando ela? Não, liberta. Liberta. Porque se Mas você não fica na segunda, tipo, tá mentindo, assim? Tá mentindo. Não, a mentira é aquela coisa... Você não fica com essa malícia, com essa maldade, entre aspas, assim? Eu descobri que você é mentiroso. Então, assim, não tem mais valor. Então, mas isso não acrescenta, não gera na pessoa, tipo, uma malícia? Ah, deve ser mentira. Ah, não, isso aí é mentira. Eu acho que a gente tem que dar uma segunda chance para a pessoa. Você mentiu por quê? Porque você tem algum medo de expor alguma coisa. Então a mentira, você mentir, você tentar burlar tudo, você está tentando mascarar algumas coisas. Se você está tentando mascarar é porque você tem medo, você tem inseguranças. E que tipo? Por quê? Por que age dessa forma? Porque tem insegurança em alguma situação da vida. Se ela tem insegurança, ela tem que buscar o amor próprio dela. Se ela mente, é uma opção dela. Aí se você vai lidar com a mentira o tempo todo, não, aí é também, um desgaste pelo amor de Deus, de energia. Né? Não, aí... não, pensa. Haja bateria. Eu vou mentir pra você, então eu tenho que estar ali na minha cabeça o tempo inteiro. Mentiroso, quando vem com conversa furada, você já fala, ih, já vem com as mentiras dele já. Mas não desgasta. Nem que seja mentira, né? Mas você perdeu credibilidade. Perde a credibilidade. A Jaqueline quer saber
quais são as músicas específicas para a meditação? É frequência em Hertz 432. Não tem uma música. Porque aí, se você for ver, tem gente que... Eu consigo meditar com qualquer tipo de música. Se você colocar um rock, eu consigo meditar. Se você coloca uma frequência em Hertz, eu consigo meditar. Não é a música que vai fazer Tô mandando você... para ela aqui. Não é a música que vai fazer você alcançar a meditação em estado pleno. Um mantra te faz meditar, mas o silêncio também te faz meditar. Só que a princípio, você meditar em silêncio, sem fone, sem musiquinha, sem nada. Mas o silêncio pode ser barulhento, Aldo. Então, é por isso que aí você silencia. Por isso que você começa com uma musiquinha, a frequência em hertz, para ir silenciando, até chegar uma hora onde você não precisa mais de mantra, onde você não precisa de música, onde você pode ir lá no meio da Paulista. Talvez a pessoa não entenda o que eu falei, que o silêncio é barulhento. Por quê? Fique em silêncio num lugar todo quieto com seus pensamentos. Você vai falar assim, nossa, preciso de... Dá coceira. Aí você lembra que você tem que fazer isso, você lembra que não desligou aquilo, tudo é motivo para você levantar. E você começa a perceber que tem 1 milhão de vozes dentro da sua cabeça que fica... Mas sabe como você silencia? Essas vozes. Prestando atenção na respiração. É prestar atenção no ar entrando pelo seu nariz e saindo pela sua boca. Aí você presta atenção 2 vezes, na terceira você já dispersa, aí você volta. É um treino. Chega! Mas você sabe que a melhor meditação é aquela que você faz sem apetrecho nenhum. Né? É só o silêncio. Você com você mesmo. E o bom disso é que você acalma sua mente. É a mesma coisa, você está cansado de estudar. Você não consegue mais ler, nem somar 2 mais 2, você não sabe mais quanto que dá. Se você dormir, se você relaxar, se você meditar, se você sair correndo fazer um exercício, você reabastece o seu cérebro de hormônios que são ali para a concentração e para o bem-estar do estudo. Agora, a meditação em silêncio é talvez a mais difícil, mas é a que traz mais resultado. Só que para você meditar em silêncio, você tem que começar com a frequência em hertz, com um mantra, com uma musiquinha bem suave. Tá vendo aí, gente? E prestando atenção apenas na sua respiração. Existem ritmos de respiração, mas se você observar simplesmente o seu inspirar e expirar, você está meditando. Alda, estamos chegando no final, eu quero te agradecer e eu quero que você dê suas redes sociais aí, como que funciona lá os processos os tratamentos que você faz. Fala pra gente, pra quem tá te acompanhando. As minhas redes sociais é Alda Terapias Naturais. O WhatsApp é o 976285770. E eu faço atendimento online para consulta terapêutica, para florais de bar e para envios de reiki. Essa é online. E presencial são as massagens terapêuticas e também a consulta terapêutica, que eu atendo aqui na cidade de Tiradentes. Eu queria entender, a massagem é nas costas, é nos pés, é na coxa, é na cabeça, como que é? São massagens, todas elas em pontos de acupuntura. É pela medicina chinesa. Não é eu faço a acupuntura. Não é... É que você vê como a pessoa é leiga? Eu pensei que massagem era massagem. É massagem nas costas, né? Não, eu faço a massagem em pontos específicos. Então você está com uma dor aqui, eu pego o ponto relacionado à acupuntura. Às vezes você está com dor no ombro, eu pego na mão. Depende. Às vezes você está com dor na alma e só quer chorar com a Alda. Você vai deixar a pessoa chorar? Deixa. Tá vendo? Essa é a principal limpeza que acontece. E é sem julgamento. Sim. Por quê? Porque carregamos as crenças da família, da televisão, dos antepassados, dos amigos, dos professores, da própria sociedade. Preconceitos. E isso nos limita. Então, tirando essa limitação, tirando esses preconceitos, a gente vê a vida de uma forma mais leve. Essa é a intenção da terapia holística. Essa é a intenção do trabalho que eu faço. É você ver a sua própria situação não como sem solução, não como culpa de todo mundo, mas o que você pode fazer por você para você sair dessa situação. E ela atende online também, viu, gente? O telefone dela tá no Instagram, né? Tá. Lá no Instagram, Alda Terapias. Alda Terapias Naturais. Naturais. Pesquisa aí, procura ela lá, ela atende online também, tá bom?
Quero também agradecer ao Daniel Aragão, a G Farias, Carlos Max, MC Niqueira, a Aline Publicidade e Locução, também tá ouvindo a gente aí, a Juliette, DLS, o Lunático Lírico, a Franciele Ribeiro e Polichen Uberlândia também tá curtindo a gente aí, ó. Tá vendo como que é? Gente, obrigado pela participação de vocês. Alda, dá um tchau pro pessoal aí que a gente já vai encerrando aqui a nossa parte. Eu agradeço por estar aqui. Espero ter contribuído e até a próxima. É isso aí. Tchau, gente. Já já eu volto com muito mais informações para você aqui e muito mais músicas também aqui na sua Rádio Tiradentes FM, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Tchau, tchau.